Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos. O livro de Ezequiel é frequentemente negligenciado na Bíblia. O período de Ezequiel foi marcado por tempos difíceis. Zedequias foi o último rei fantoche de Judá. Ele recebeu autoridade para governar em Jerusalém com apenas um pequeno exército. A cidade foi sitiada mais uma vez e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Eles mataram cada um de seus filhos diante de seus olhos para que ele pudesse ver que a linhagem real havia terminado. Então arrancaram seus olhos para que a última coisa que ele visse fossem seus filhos sendo mortos. Nabucodonosor ordenou a destruição total de Jerusalém. Ezequiel foi chamado para pregar nessa época, apesar de estar a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia. A música espiritual tradicional Dry Bones tem uma melodia cativante, mas na verdade é sobre um evento sombrio. Ela é baseada na visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, dada pelo Senhor Deus, que desejava fornecer esperança desesperadamente necessária ao seu povo escolhido. Por causa de sua maldade, o Senhor permitiu que Nabucodonosor entrasse e conquistasse sua terra. O povo se tornou cativo na exótica e distante terra da Babilônia, estando desanimados. A visão do Vale dos Ossos Secos é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações práticas para nossas próprias vidas. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 e 2 relatam: A mão do Senhor veio sobre mim e me levou no espírito do Senhor e me colocou no meio do vale, e ele estava cheio de ossos. Então ele me fez passar por todos eles ao redor, e eis que havia muitos no vale, e eis que estavam muito secos. O Senhor apareceu a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não mudou a localização de Ezequiel, mas deu-lhe uma vívida sensação interna de que ele foi levado a um vale cheio de ossos. A secura deles indica que estavam lá por um longo período de tempo, sugerindo que o vale já foi habitado, mas não mais. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente falta de esperança da situação. Se não tivermos cuidado, nossos lares podem se decompor em um monte de ossos secos. Quanto mais ignoramos as regras familiares da palavra de Deus, mais provável é que se tornem um esqueleto. Até alguns cristãos que já andaram com o Senhor tornaram-se um monte de ossos, vivendo do que eram em vez do que deveriam ter sido. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, exortam: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 3, relata: E ele me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel respondeu à pergunta de Deus sobre se os ossos eram capazes de sustentar vida, afirmando que apenas o Senhor sabia com certeza. Segundo Ezequiel, o cenário era impossível. Quando contemplamos o significado do dia, também podemos pensar sobre os tempos que virão. Se desejarmos ver um avivamento, caberá ao Senhor trazê-lo, assim como fez no tempo de Ezequiel. Mas Deus é capaz de realizar o impossível, realizar o que quer que Ele se proponha. Ele é o Deus do impensável. Lucas 18, 27. Mas Ele disse: As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8, descreve: Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Certamente farei entrar o fôlego em vocês e vocês viverão. Colocarei tendões em vocês, trarei carne sobre vocês, cobrirei vocês de pele e colocarei fôlego em vocês e vocês viverão. Então
saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel foi posteriormente instruído pelo Senhor a pregar aos ossos que já haviam morrido. Deus estava mostrando a Ezequiel uma verdade crucial que todos precisamos compreender. A proclamação da palavra de Deus carrega consigo poder. A vida a ser encontrada na Bíblia oferece vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel estava presente para um evento milagroso. Os ossos começaram a se fundir uns com os outros. Músculos e carne começaram a crescer sobre os esqueletos. E em breve, seus corpos estavam cobertos de pele. No entanto, eles não eram mais do que um bando de corpos mortos se movendo de maneira ordenada. Hebreus capítulo 4, versículo 12, afirma: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão de alma e espírito, de juntas e medula, e é discernida dos pensamentos e intenções do coração. Romanos capítulo 10, versículo 17, também diz: então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, continua: também ele me disse: profetize ao sopro. Profetize, filho do homem, e diga ao sopro: assim diz o Senhor Deus: venham dos 4 ventos, ó sopro, e soprem sobre estes mortos para que vivam. Algumas pessoas acreditam que o trabalho de Deus, através da organização, não deve ser subestimado, pois até mesmo nossos próprios corpos são organizados. Uma igreja pode ter seus assuntos em ordem, mas se não tiver sopro nela, a igreja não passa de um corpo sem vida. Ezequiel foi instruído por Deus a pregar ao sopro. A palavra ventos deriva da palavra hebraica ruach, que pode significar vento, sopro ou espírito. Ezequiel estava descobrindo que tudo o que as pessoas realizam é em vão, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do divino sopro da vida em nossa existência é necessária, da mesma forma que foi para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando ela nasce de novo. Deus deve infundir vida espiritual em nossos próprios corações. Ezequiel testemunhou um tremendo desdobramento de vitalidade à medida que o exército se erguia. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. João, capítulo 3, versículos 5 a 8, registra as palavras de Jesus. Jesus respondeu: em verdade vos digo que, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Ezequiel, capítulo 37, versículo 10, relata: então profetizei conforme ele me ordenou, e o sopro entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé um exército grandemente numeroso. Ezequiel, capítulo 37, versículos 11 a 13, continua: então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles de fato dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança se perdeu e nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que, ó meu povo, abrirei vossos túmulos e vos farei subir de vossos túmulos, e vos trarei à terra de Israel. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossos túmulos, ó meu povo, e vos fizer subir de vossos túmulos. A visão foi esclarecida, e Deus iluminou seu significado edificante. Os israelitas haviam perdido toda a esperança, mas Deus lhes prometeu que experimentariam um renascimento nacional. Eles haviam sido encurralados e espalhados pela região. Os humanos achavam que as coisas estavam sem esperança, mas subestimaram o poder de Deus. Israel não apenas seria revivido, mas também restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restaurá-los à sua terra natal.
Ezequiel capítulo 37, versículo 14, afirma: Porei meu espírito em vocês, e vocês viverão, e os colocarei em sua própria terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e fiz isso. Deus finalizou a visão para ele, já que Ezequiel não respondeu. E então lhe disse o que significava. Como ele iria ressuscitar os ossos desarticulados de Israel, que haviam perdido toda a vitalidade. Palavra e espírito seriam os meios pelos quais ele realizaria este objetivo. Revelou-se a Ezequiel que ele deveria profetizar sobre esses ossos e foi instruído a dizer-lhes: Ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, enquanto Ezequiel obedecia, Deus permitiu que os ossos começassem a se juntar novamente, enquanto tendões, carne e pele lhes davam novamente sua forma original. Mas a palavra tinha que ser seguida pela concessão do Espírito para que esses corpos recebessem o sopro e voltassem à vida, o que é um exemplo clássico de avivamento. A revitalização espiritual da Igreja de Deus nos dias modernos é trazida através da palavra no Espírito. Quando qualquer um desses elementos está faltando, o povo de Deus é incapaz de ter uma experiência significativa da presença de Deus entre eles. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18, dizem: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. De acordo com a palavra de Deus, nossas transgressões e pecados anteriormente nos tornavam tão sem vida quanto um monte de ossos secos. Por outro lado, Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança. Quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos vivificou, ou trouxe de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos esta palavra de esperança com aqueles que, por causa de seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se divulgarmos a palavra e tivermos em mente que dependemos do Espírito para força e orientação, poderemos observar um avivamento até mesmo em um túmulo. Efésios capítulo 2, versículo 1 nos lembra: Pela graça, mediante a fé, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8, acrescenta: Mas Deus demonstra seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo-nos ainda pecadores. Esta passagem enfatiza a transformação que ocorre mesmo quando estamos em nossos pecados. Cristo morreu por nós e ofereceu uma nova vida. Esta nova vida não vem de nós mesmos, mas é um dom da graça de Deus. É uma transformação completa da morte para a vida, do pecado para a justiça, do desespero para a esperança. A mensagem essencial destes versículos é uma formação vivificante que nos traz do estado de morte espiritual para uma nova vida em Cristo. Esta nova vida é caracterizada pelo amor, pela graça e pela verdade que emanam da fé em Jesus. Através dessa fé, somos chamados a viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, refletindo a sua luz e a sua verdade em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão e pela desesperança. Portanto, assim como os ossos secos na visão de Ezequiel receberam vida através da palavra de Deus e do sopro do Espírito, também nós somos chamados a uma nova vida através da palavra de Cristo e do Espírito Santo. Esta nova vida não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente que experimentamos a cada dia em nossa caminhada com Deus. Ela nos capacita a enfrentar os desafios da vida com fé, esperança e amor, sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores. A visão de Ezequiel dos ossos secos fala profundamente sobre restauração e renovação. Assim como Deus prometeu trazer vida aos ossos secos e restaurar Israel.
Ele também promete renovar nossas vidas espiritualmente. Esta promessa de restauração não se limita apenas ao povo de Israel, mas se estende a todos os que buscam a Deus. Jeremias capítulo 31, versículos 3 e 4 diz: De longe o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com teus tamborins, e sairás na dança dos que se alegram. Este versículo reflete a contínua fidelidade e amor de Deus, e sua promessa de restauração, não apenas física, mas também espiritual e emocional. Além disso, no Novo Testamento, a ideia de renovação e restauração continua a ser um tema central. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo nos lembra que em Cristo somos transformados e renovados, deixando para trás a velha vida de pecado e começando uma nova vida em justiça e verdade. Esta transformação é possível através do Espírito Santo, que nos dá vida nova e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 10 e 11 afirma: E, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Os corpos mortais são revigorados pelo Espírito que habita em nós. Portanto, a mensagem de Ezequiel e a promessa de Deus de restauração e renovação são extremamente relevantes para nós hoje. Elas nos lembram do amor inabalável de Deus e de sua extraordinária capacidade de trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero e renovação onde há destruição. Em Cristo, somos convidados a experimentar essa profunda renovação e a viver uma vida que não apenas reflete, mas irradia a glória e a bondade de Deus. O profeta Isaías, em seu capítulo 43, versículos 18 e 19, nos admoesta a não nos prendermos ao passado, mas sim a olharmos adiante para o novo que Deus está desencadeando em nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos os desertos mais áridos e desoladores, Ele nos promete fazer rios fluírem, símbolo vívido de vida e esperança em meio à aridez e à desolação. Além disso, no Novo Testamento, a ideia de renovação e restauração continua a ser um tema central. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, somos confrontados com a realidade transformadora de que, em Cristo, somos completamente renovados e transformados, deixando para trás a velha vida de pecado e abraçando uma nova existência permeada pela justiça e pela verdade. Essa metamorfose espiritual é possibilitada pelo Espírito Santo, que nos infunde com uma nova vida e nos capacita a viver em conformidade com a vontade de Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 10 e 11, ressaltam ainda mais esse processo de renovação divina. Mesmo que nossos corpos estejam sujeitos à morte por causa do pecado, o Espírito Santo nos vivifica, infundindo vida em nossos corpos mortais. Assim, a mensagem de renovação e restauração continua a ecoar poderosamente em nossas vidas hoje, lembrando-nos constantemente do amor e do poder transformador de Deus que opera em nós e através de nós.